São sem limite. E é isso que o Senhor tem para depositar nas nossas vidas nesta noite de hoje. Aprove a Deus que Ele preparou este lugar, essa hora, este momento. Diga para o seu irmão, para você. Para você. É para você e não tem jeito. Se ficar, aquele ditado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então é para você nessa noite que o Senhor tem uma palavra toda especial, vinda direta do coração de Deus para o seu coração. Amém? Quem recebe, deu glória a Deus. Amém. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 39. Vamos aprender nessa noite as 5 pedras de Davi. 5 pedras e uma somente ele usou. Vamos aprender nessa noite que pedra devemos usar diante do nosso gigante, diante do filisteu, que tem se deparado à sua frente. Vamos ver as 5 pedras que Davi, ele não usou, mas somente uma ele usou. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 39, diz a palavra do nosso Deus. Quem achou, deu glória a Deus bem forte aí? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso usar, não posso andar, pois nunca o usei. E Davi tirou sobre si aquela espada, tomou o seu cajado na mão e colheu para si 5 lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando sobre da sua funda, foi-se achegando ao filisteu. Davi, ele não usou ali, a palavra de Deus diz que ele não usou ali aquela espada. Ele dizendo a Saul: como posso, Saul, se jamais usei e toquei nela? Como posso usar, tomar para mim uma ferradura preparada, sendo que jamais toquei? Não posso, Saul. Mas ele olhou, pegou a sua, o quê? O seu cajado. Ele pegou o seu cajado e colheu para si 5 pedras. Sabemos que a pedra, ela simboliza sólida, vem do rochedo, é dura. E ele colheu assim as 5 pedras e foi de encontro com o filisteu. A palavra do nosso Deus dizendo ali no versículo de número 41, o filisteu também vinha se chegando. De repente, Davi e Golias se depararam um para com o outro. E olhando o filisteu a Davi, começou a zombar de Davi. Mas quem é este? Começou a rir de Davi, criticar Davi. Você está achando que com uns pauzinhos você vai me derrubar? Olha o meu tamanho. Olha quantos metros eu tenho. 3 metros de altura. Quem é você, Davi? E Davi ali, ele foi na confiança, no propósito de Deus, no chamado que ele tinha em Deus. E ele foi. Versículo de número 43 diz: o filisteu a Davi, dizendo: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Defrontando, confrontando Davi. E Davi ali ele foi. E amaldiçoou a Davi e a seu Deus. Mas Davi, ele tinha confiança no Deus de Israel. E diz o verso de número 44: disse o filisteu: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas, feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluia. Glória a Deus. Davi, ele não usou a raiva. E nós vamos mencionar a primeira pedra nessa noite. Primeira pedra: ira. Davi era um homem segundo o coração, segundo os princípios de Deus. Um homem que temia, que fazia a vontade, que ouvia, obedecia
o chamado de Deus. E ele, em momento nenhum, ele se sentiu irado. Em nenhum momento ele se deparou com o gigante e disse: olha aqui, gigante, agora eu e você, agora você vai ver. Não, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. A ira não subiu no coração dele. Ele não tomou para si aquele momento de raiva, aquele momento que você está irado, que você quer pegar, que você quer afrontar, que você quer bater, que você tem que amar, você tem que suportar. Davi ali ele foi com o coração disposto. Diz ali em Colossenses 3,13, palavra do nosso Deus, vai oferecer o quê? Cheio de ira no coração. Colossenses 3,13. O que você vai oferecer com o seu coração cheio de ira? A gente dá aquilo que a gente tem. Eu vou dar para o presbítero o que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho se eu não vivo o amor, se eu não vivo o perdão, se eu não vivo os princípios. O que eu vou oferecer a Ele? A palavra do nosso Deus diz: tardio em se irar, cessado em ouvir, tardio em irar. Davi, ele não foi um homem irado, enfesado da vida. E quantas das vezes nós se encontramos tão irados, tão enfesados, queremos chutar o pau da barraca, queremos fazer acontecer, para o céu desce Deus, desce do sal, pede em bruto, com o coração cheio de ira, e vem para a igreja e diz: me dá mais uma chance. Que nessa noite Deus ele venha dar uma nova chance para nós, para mim, para você. Tirar toda a ira, toda maledicência, tudo que tem te corroído por dentro, toda a ira, toda a inveja. Davi ele venceu porque ele vivia os princípios, os mandamentos de Deus. Em nenhum momento Davi tinha inúmeras vontades. Ele poderia ter inúmeras para afrontar o Golias. Aquele Golias estava ali 40 dias já afrontando o povo, confrontando Deus, zoando, zombando na cara do povo. Mas Davi, em momento nenhum, ele se irou. Ele foi tardio em irar-se. Não deixe a ira pôr sobre o seu sol, pôr sobre sua ira. Não deixe, meu irmão, a ira dominar o seu coração. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você sabia disso? Eu meditando nessa palavra e Deus mencionando como pode a ira do homem e da mulher produzir a justiça de Deus. Como eu vou querer a justiça contra a vida do meu irmão, sendo que eu estou toda irada, estou toda errada? Que crente sou eu? Eu tenho que nascer de novo. Cria em mim, Davi disse, um coração puro, renova-me um coração reto, um novo coração. O que eu quero? Vou pedir a Deus, clamar: Deus, fere, mata, ainda faça essa oração. O que Deus vai produzir na minha vida sendo que eu estou toda irada, estou toda errada? Davi ele não usou a pedra da ira. Você já usou a pedra da ira? Fica essa pergunta hoje para você. Eu já usei a pedra da ira? Não deixe a ira se tornar uma raiva dentro do seu coração. Não deixe a ira tomar um sentimento na sua vida, porque sabemos que a ira, ela gera um sentimento. E esse sentimento de ira vai gerando a raiva. E esse sentimento de raiva vai gerando ódio. E assim vai de mal a pior. Mas que nessa noite, Deus venha encontrar em mim e você corações dispostos a obedecer o nome do Senhor Jesus. Segunda pedra, orgulho. Davi não foi um homem orgulhoso, mas um homem simples, né? Como já foi mencionado nessa noite. O menor da sua casa estava ali no curral, cuidando das ovelhas, atrás das malhadas. Quantas das vezes estamos atrás das malhadas, escondidos, né? O significado de malhada, atrás da cabana, escondido. Hoje o Senhor te tira de cena, tira lá de trás e te coloca aqui na frente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque
Deus quer achar em nós verdadeiros adoradores, homens íntegros, tementes. Saia de trás das malhadas nessa noite, venha para o centro da vontade de Deus. Davi, ele colocava, ele dava a sua vida por aquele povo. Davi, ele se doava, ele não pensava só em si. Davi se tornou um rei, um homem importante, um homem querido, mas invejado. Mas em momento nenhum o orgulho, a soberba entrou dentro do seu coração. Ele tinha motivo para se achar, para se sentir, mas em nenhum momento ele deixou o orgulho, a soberba crescer. Não, ele se doava, ele dava a sua vida pelo povo. Ele não se achava superior, melhor do que ninguém. E quantas das vezes nós se achamos tanto, né, pastor? É um tal de crente que se acha aí, né, pastor Zé Luiz? É um tal que eu canto, é um tal que eu prego, é um tal que eu louvo, é o tal. É o crente tal. Tem que pegar mesmo. É o bola da vez, o ditado aí, né? É o cara, é a mulher, é a própria Ludmila Fetter. É o próprio Matriciano. Abre a boca, solta fumaça, gospe fogo. Crente se enchendo de si, tomando a glória de Deus para si. Quem você pensa que é? Isso aqui não me pertence. Somos pó, cinza. Vai chegar o dia em que não estaremos mais aqui. E o que você vai fazer com a sua beleza, com o seu dom, com a sua voz? O que vai acontecer? Vai-se embora. E se encheu tanto e não ofereceu nada, porque estava cheio de si, cheio de orgulho, cheio de soberba. Mas Davi não, um homem simples, íntegro, temente a Deus, tomou para si a força dele que estava em Deus. Porque Davi, ele menciona: eu vou somente no nome do Senhor. Eu vou no nome do meu Deus. E é este nome que nós temos que ir prosseguir a cada dia. Porque o orgulho, o amor próprio, ele pensa só em si. Ele não pensa no seu irmão, no seu próximo, em ajudar. Ele não pensa, ele pensa só em si. Só eu tenho problema. Só eu tenho dificuldade. Só eu tenho luta. Só eu. É o só eu. Só eu. É só você mesmo. A sua luta é sua luta. Diga para o seu irmão: a sua luta é sua. O problema seu e de Deus. Quer resposta? Quer vitória? Vai falar para Deus. Vai orar. Vai calejar o joelhinho na consagração, na oração, tarde da vitória. Vai se encher de Deus. Vai se esvaziar de si, se encher de Deus. Era isso que Davi era, um homem cheio do Espírito, que se despia de tudo, mas se enchia da glória e da presença de Deus. Porque ele buscava, se preparou, estava ali no campo, cuidando das ovelhas, e ele estava lá. Ele estava no aprendizado, estava aprendendo. Um homem manso, um homem íntegro. Ele aprendeu e se tornou um rei. Meu irmão, Deus tem para você uma herança. Deus tem para você coroa de vida eterna. Não é coisa pequena não. A palavra do nosso Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos. O que mais? Deus prepara para a condição. Você sabe o tamanho da surpresa que Deus tem para você? Eu não sei. Mas a minha Bíblia diz, veja só, que é muito mais daquilo que eu imagino. Não uma simples porta. É muito mais daquilo, pastor José Luiz, que eu tenho almejado, que eu tenho sonhado. É muito mais. É crescimento. Crescimento espiritual. É crescimento na sua vida familiar. Crescimento, aprendizado. Hora de crescer, de amadurecer. Crescer. Mas para isso, para tomarmos a posse dessa palavra, temos que viver. É amando, suportando, né? Uns aos outros. É fácil amar quem me ama, não é tão fácil. Eu dizer que eu amo a pastora Márcia, porque eu me dou bem
bem com ela. É fácil dizer que eu amo Simarinha, porque me dou bem com ela. Não é fácil. É fácil eu me dar com aquele que me persegue? É fácil. É fácil eu me dar bem com aquele que tem me caluniado, tem te apedrejado, tem levantado mau testemunho contra a sua vida? É fácil isso. Faltaram te colocar na cruz. Você foi o próprio Deus lá, faltaram só martelar suas mãos. E tem que amar. Amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a ti mesmo. Aleluia. Se eu não amo o presbítero do céu, como que eu vou me amar? Eu tenho que amar ele como eu me amo, mas odeio ele. Então eu estou me odiando? Verdade? Como que eu vou amar a Ana Dias, sendo que eu não vou com a cara dela? Estou me amando? Estou fora dos princípios de Deus, amar uns aos outros, o teu próximo como a ti mesmo, suportando. É suportando. Meu irmão, não somos perfeitos. Nós temos falha, mas temos qualidades. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce aprende, sai da barriga da mãe, não vem da sua mãe falando com a Bíblia na boca. Somos falhos. Temos as nossas limitações. Elias, o homem sujeito, a palavra de Deus diz. Ele se sentia tão superior. E dizemos que amamos o nosso Deus. Olha, Deus, Tu és o Deus da minha vida, Tu és tudo para mim, Tu é o ar que eu respiro. Olha, Tu és sem palavras. Como definir o nosso Deus? Entendeu? Fazemos essa declaração para Ele, né? Olhamos para o céu. Mas será que essa adoração tem subido? Automaticamente não. Vou dizer que eu amo, sendo que eu aborreço meu irmão, não suporto ele, não vou com a cara dele. E você tem que olhar e dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Eu aprendi sobre o perdão divino. O perdão divino é você passar por tudo isso, a afronta, a perseguição, você ser escorraçado. De 0 a 99 você é 0. Você não é nada. E você ainda tem que olhar para a pessoa e dizer para a pessoa: olha, você sabia que eu te amo em Cristo Jesus? Pode contar comigo? Estamos juntos na caminhada? Esse é o perdão divino. Temos que aprender sobre o perdão divino. Todas as coisas são passadas. Tudo novo se fez. Parar de viver no passado. O irmão te confrontou, te afrontou? Amém. Eu te perdoo, meu irmão. Olha, me perdoe em nome de Jesus. Eu não fiz. Eu posso até pedir, viu, João? Mas é o seguinte. Tem uma regra aí para você. Você me ofendeu, você me caluniou. Olha, é só a paz do Senhor agora, amém? É você aí ou aqui, não quero papo. Ainda põe limite. Ou é isso ou é nada. E dizemos que temos um coração segundo Deus. Amém, João? Concorda? Ah, então eu vou ficar de cara virada. É assim? Não, João. Eu te perdoo, você me ama. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu libero hoje sobre a sua vida o perdão divino, porque eu não posso estar bem com Deus, sendo que eu não estou bem com meu irmão, não estou bem com o meu próximo, não estou bem com a minha família. Como eu vou estar bem? Tudo vai mal. E Davi, em nenhum momento, ele sentiu esse desejo, essa vontade no seu coração. Porque ele era um homem segundo o chamado de Deus. E nós vamos falar sobre a terceira pedra, pedra da vingança. Quem é vingativo aqui? Glória. Davi, ele não usou essa pedra. Ainda bem que não temos crentes vingativos aqui, né? Glória a Deus. Está maquinando mal com o seu próximo. Davi, ele não maquinou nada. Davi, ele estava ali, ele viu aquele gigante, cerca de 40 dias, ali zombando, criticando, perseguindo o povo de Deus. Mas em nenhum momento ele tomou para si a vingança.
Porque Davi, ele tinha um coração puro, sincero. Porque ele sentiu o amor de Deus. Davi era o próprio Deus para aquele povo. Era um homem que tinha o coração de Deus. Quem tem o coração de Deus é o próprio Deus em vida. É o povo te ver e dizer, mas esse é diferente. Esse é diferente, essa é diferente. Porque tem o amor, tem o brilho. E Davi, ele tinha isso, ele tinha a essência. Ele tinha o amor, ele tinha a luz dentro de si. E era isso que ele transmitia para o povo. Ele tinha a confiança tão forte em Deus, no Senhor, que ele era o amor. Sabe o que impulsionava Davi? A fazer tudo que ele fazia com o povo? Cuidar do povo, amar o povo, dar a sua vida. O que impulsionava ele era o amor que ele tinha em Deus. Deus era a vida dele. Davi vivia ali para Deus. E para quem você tem vivido, tem entregado seu coração? No momento da ira, da raiva, da vingança. Vingança é você estar preparando, você estar maquinando. Estou aqui, mas só se eu pego o presbítero. Estou maquinando a vingança. Se eu pudesse puxar essa orelha, se eu pudesse. A ira é muitas das vezes quantos crentes se irando, né? Tomando para si a ira, só preparando, um culto rolando ele lá, só mirando. Um dia eu te pego, viu, Gil? Crentes vingativos estão maquinando, preparando a queda do próximo, preparando derrubar o próximo. Mas chegou agora. Quer brilhar mais do que eu? Estou aqui 9 anos, né, Luciano? 12, né? Aí chegou agora, quer sentar na janelinha, sendo que eu estou lá no final. Nem puxei a alcinha ainda do busão. Mas deixa ele ver só, que a queda vai ser grande. Preparando a armadilha para derrubar o seu próximo, com espírito de vingança para afligir o seu próximo. Deixa ela ver só. Ela subir, ela vai cair, vai quebrar a cara. E eu vou estar aqui. E ainda diz, né? Ainda menciona a palavra de Deus. O que plantou vai comer. Plantou, vai colher. Aí fica maquinando, né? Só esperando lá. Só na plateia. Esperando a queda. Aí o irmão caiu. Aí o crente que tem que amar o irmão que caiu, em vez de ajudar a estender a mão, vem aqui, meu irmão, vem aqui que eu te ajudo. Vem aqui. Não. Sarrafa o irmão. É a mão de Deus. Né? Ainda dizemos isso. Sabe o que é isso? É Deus tratando. Mas a minha Bíblia diz, viu, meu irmão, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é essa convicção que nós temos que ter, meu irmão, no dia da sua queda, no dia que você tropeçar, você cair. Você pode ter a certeza que o cair é do homem, sim, mas o levantar é de Deus. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que te toma pela tua mão direita e diz, vá, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Então, irmãos, nada de espírito de vingança, amém? Não seja um crente traiçoeiro, vingativo, mas tenha o amor de Deus no seu coração. Amém. Deixe Deus agir. Deixe Deus mudar o seu coração. Deixe Deus tirar esse coração de pedra, esse coração de concreto, que bate, Deus bate e não se abre, porque a ira predominou tanto o coração desse crente, que ele não consegue fazer mais nada. Ele não
que está na mira dele. É esse que eu quero derrubar. Ele nem olha para o altar. O espírito da vingança, ele te leva fora de tudo. É você ver a pessoa e ali você fica. Você não vê mais nada. Porque você não vê a hora de agarrar o pescoço do irmão. O espírito da vingança. Mas aprove a Deus nessa noite que aqui só tem crentes com corações sarados. Crentes com corações dispostos a obedecer e receber os princípios de Deus. A quarta pedra, pedra do ódio. Davi, ele teve ódio em seu coração? Sim, igreja? Sim ou não? Não. E eu estudando essa palavra sobre o ódio, quem odeia não consegue olhar com um olhar firme, fixo. Ele não consegue. Porque uma pessoa cheia de ódio, o semblante não é o mesmo. Você conhece a pessoa, sabe quem a pessoa é. Você conhece a personalidade da pessoa. Mas a partir do momento que o espírito de ódio entra e se apossui. Se apossui da pessoa. Mudou. Não é mais aquele sorriso. Fica aquele crente com a cara fechada. Cheio de ódio, cheio de ira, cheio de rancor. Ele não vê nada à sua volta. O anjo passou, repassou e voltou e veio. Deus arrebatou a igreja, foi e voltou. E ele não viu nada. Está da mesma maneira. Tem que ser amassado. Tem que ser poldado. Tem que virar um purê de batata. Tem que ser lixado. Ele não vê mais nada porque o espírito do ódio dominou, agarrou ele. Ele agarrou, ele dorme com ódio, acorda com ódio, almoça com ódio, deita com ódio, bom dia. É o ódio. É o ódio na vida. A pessoa cheia de ódio é assim, irmãos. Ela não consegue assimilar mais nada, a não ser aquele ódio, aquela ira. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu não consigo. Eu até queria, mas eu não consigo. Não desce. Não consegue olhar com um olhar fixo para o seu irmão e dizer para ele. Olha para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, eu te amo. Aleluia. O crente de hoje ele não consegue nem olhar para a cara do seu irmão muito bem dizer: eu te amo, viu, presbítero do Senhor? É um abraçar ele, dar um abraço e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Nós estamos nessa caminhada. Nós vestimos a camisa do Evangelho, do Ministério Manaí, e vamos que vamos. Mas um crente com um coração de ódio, cheio de ódio, ele consegue viver as promessas de Deus? Sim ou não, igreja? Não. Ele anda para trás. A igreja está lá. Está naquela adrenalina, está na unção. Te chamei, ele está lá louvando, o povo está adorando. Olha, Deus, estamos aqui. E ele está lá, andando para trás, cheio de ódio. Ele não consegue vencer na vida. Ele não sai do lugar. Está no sinal vermelho. Está na contramão de Deus. Ele não dá nem a ré, nem a desré, nem a marcha 1, nem a marcha 2. Ele não sai do lugar. Aleluia. Porque está na contramão de Deus. Você vai para onde, meu irmão? Quem está guiando sua vida? Seja um crente de automóvel. Deixe Deus te conduzir. Não entre na contramão. Não passe com o sinal vermelho. Se Deus disse não vá, não vá. Deus, mas o sinal está aberto. Aí passa. Para. Não, ele vai. Ele não está nem aí. É ele. Porque o ódio se apoderou da vida dele. E ele não está nem aí. Está indo lá com o carro, está andando e vira para cá. Vai para lá. E parte daqui, parte de lá. Com o coração cheio de ódio. Não deixa Deus conduzir a sua vida. Que nessa noite você deixe Deus
Deus conduz em sua vida. É para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Cansamos de louvar esse louvor aqui. Mas muitas das vezes não deixamos Deus agir. Ai, mas olha, eu confio em Deus. Eu sei que Deus, Ele fez os céus e a terra, Ele ressuscitou Lázaro, Ele abriu a madre da estéril, Ele fez Noé, Ele conhece a vida toda. Mas não acredita, não vive. Do que se adianta conhecer Gênesis e Apocalipse e não viver a palavra? Conhece a vida toda. Eu sou um crente que fiz teologia, conheço, acontece, eu sei. E aí se você se fizer uma coisa fora da Bíblia, viu? Eu te corrijo. E conhece a Bíblia, conhece a verdade, mas não vive a palavra de Deus. Davi, ele conhecia, ele vivia, ele andava no caminho na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra do nosso Deus, dizendo João. Conhece, mas não vive-se a palavra. O crente com o coração cheio de ódio, ele até conhece, ele até levanta a mão, mas não vive a palavra. Irmão, vire para o seu irmão, diga para ele que você o ama. Irmão, olha para o seu irmão e diga que você o ama. Ele nem vira, nem desvira, ele só fecha o olho. Ele fecha o olho e abaixa a cabeça. Porque não consegue olhar com o olhar fixo. Não sabe sobre o perdão divino. Porque está com o coração cheio de ódio. E ainda diz para Deus: Deus está demorando. Ainda questiona Deus, o crente cheio de ódio. E ora, e ora, e ora, e ora, oração contrária. Oração de feiticeiro, Deus não recebe. Aleluia. Orando contrário, maquinando contrário. Torcendo para o negócio não dar certo. Amaldiçoando o seu próximo, odiando. Mas a minha Bíblia diz, deixa eu dizer para você nessa noite. A minha Bíblia diz, Davi declarando lá em Salmos, que toda maldição o Senhor transforma em bênção. O Senhor, Ele transforma em bênção na minha e na sua vida. Então, meu irmão, se você tem vivido esses momentos de calúnias, tem lançado você na cova, estão te lançando na cova, está voltando te colocar lá. Mas você tem que amar. É você ter o perdão divino na sua vida. A gente oferece aquilo que a gente tem, meu irmão. Eu tenho aprendido muito sobre isso. A gente fala que a gente se vive. É com temor, com tremor. Na palavra de Deus. Não é dizer, olha igreja, eu acho que é assim. Viu? Olha, eu acho que é desse jeito. O crente, ele não tem que achar nada. Ou é sim ou é não. O que se passar disso é procedência maligna. Ou você perdoa ou não perdoa. Ou você ama ou você não ama. Ou você faz ou você não faz. Não faz? Também não atrapalha. Amém. Não critique. Não quer ajudar? Não quer dar as mãos? Não quer interceder? Mas não maquine o mal. Eu não quero. Você não quer? Amém, irmão. Deus, Ele não é invasor de corações e nem de mentes. Se você não quer, Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão, mas seja uma pedra angular, uma pedra divina. Seja a referência de Deus para o seu próximo. Aleluia. Como você tem sido visto na sua firma, no seu serviço? Como o mundo lá fora tem te visto? Mas o crentinho aí do doce. Mais uma missionária aí do chiclete. Né?
crente. Ela, eu sempre me dou muito bem com ela. E ela sempre diz: mas você é uma crente diferente entre muitas aqui. Você exala alegria. O que é? É o mesmo Deus? Eu falei: é o mesmo Deus. Você é diferente, menina. E todo dia que eu chego, estou chegando para bater meu ponto, 7h25, ela vem e me dá aquele abraço. Me abraça. Como você tem sido visto na sua vida por onde você passa? Será que o mundo tem me visto como a Bíblia? Tem me visto como referência? Olha, um crente cheio do poder, cheio da alegria. E eu louvo a Deus, meu irmão, igreja. E não me vanglorio por isso. Sempre brinco com as tias da minha sala. E eu sempre falo para elas. A gente sempre conversando muito sobre Deus. E eu falo: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. E qual é o nosso objetivo aqui dentro? É fazer o nosso trabalho. É fazer o que a direção tem mandado e obedecer. Eu não tenho que criticar o que o meu líder, o que minha coordenadora, o que minha chefe, minha encarregada, minha dirigente, são 4 mandando lá dentro. Quem sou eu para me debater de frente com elas? É uma autoridade. E eu sempre digo com uma da tia, que ela não é evangélica, eu falo para ela: princípio de Deus. Você sabe o que é o princípio de Deus? É você obedecer, você amar o teu próximo. Mas ninguém me ama. Ninguém te ama. O que você está fazendo aqui? Se Ele te deu a vida. É Deus. Aleluia, Jesus. Se Ele te deu a vida, você está aqui por amor a Ele. E eu te amo, eu falei. Mas você não me conhece. Eu te amo em Cristo Jesus. E eu oro pela sua vida. E eu sei que um dia você vai ter um encontro com Deus. Eu todo dia falo isso para ela. Ela falou: eu estou quase me convertendo. Eu falei: então você vai se converter em nome do Senhor Jesus. E ela esses dias disse para mim: eu queria tanto trabalhar na sua sala maternal lá. É a melhor sala que a equipe geral tem. E a gente sempre, antes de entrar para trabalhar, eu juntamente com as 2 tias, a gente sempre fala: nós sabemos que o levante é grande. E nós temos sido aqui vistas, né? Estamos rodeadas. Paulo, ele fala isso. Estamos sendo rodeadas. E elas ali, elas choram, mas é verdade. Então vamos a cada dia se aponderar, fazer sempre o melhor. Você não faz o melhor na casa de Deus? Uma canta, tia Sheila canta, ministra de louvor, tia Pamela é tia de criança, tia Ellen canta aqui no grupo de louvor. Falei: tá vendo só? Tudo é promessa de Deus. Tudo é promessa de Deus. Então, o tal de querer mexer para cá, separar as 3, e mexer para lá, mexer para cá, mexer para cá, mexer para lá. E a minha coordenadora falou: não, essa equipe não. E hoje, quando eu estava indo trabalhar, eu nem cheguei a trabalhar, eu estava muito mal, estava já ruim desde sexta-feira, uma coceira muito grande. E hoje eu tomei a vacina, que o pessoal da OBS esteve lá para ministrar as injeções de cada tia na vacina. E eu estava aqui, né, a Giv estava vermelha, nessa viu, o pessoal estava aqui, e eu estava agoniada. E não conseguia dormir à noite, virava para cá, virava para lá, me arrumei e fui para trabalhar. Nesse percurso eu virei o caminho. Era para cá, eu fui para lá. E fui. Peguei meu celular, deixei no vibrador e fui. Não avisei minha mãe, não avisei ninguém. E cheguei lá, era 7h29 no PS. Passei pelo médico. E quando dá 8h15 da manhã, o pessoal começa a me ligar. O pessoal da creche me ligando. Ligando a minha coordenadora, ligando a tia, ligando a minha mãe. De repente, o telefone do PS toca. Chamando a Ellen Cristina. Paciente Ellen Cristina. E eu olhei pra cá, olhei pra lá. Marcel dos Santos. É eu mesmo. Alô, quem fala? E era o pessoal lá da equipe geral me ligando, preocupado, porque a tia Ellen não tinha chegado para trabalhar. Foi um desespero muito grande. E me ligava no celular, minha mãe começa a ligar. E eu falando: não, eu vi que o eu estava muito mal. Mas daqui a pouco eu estou chegando aí. E a tia brigando: mas você fez isso, você não me avisou, preocupado. Falei: eu estou bem, notícia ruim, corre rápido. Ainda brinquei com ela. E ela está apavorada e eu na maior tranquilidade, dando risada. Desliguei o telefone, fui para casa. No percurso indo para casa,
para minha coordenadora, ela apavorada, quando ela disse, Crescerada, bom dia, eu falei, bom dia, você me falou com a Viviane? Tinha ela, hein? Ela começou a gritar, vou puxar sua orelha. As tias estão tudo na rua te procurando, eu falei, meu Deus, suspenderam o hino nacional na creche, para procurar a tia Eva. Eu falei, meu Deus, eu saí dali, eu falei, não me achando, mas eu falei assim, eu louvo a Deus, porque Deus ele prepara todas as coisas. Eu liguei depois agradecendo, aí a minha coordenadora me disse, é isso que nós procuramos. Qualificações em profissionalismo. E eu gravei essa palavra que ela me disse pela manhã. Profissionalismo. É o seu líder dizer, vem você vai. Você correr para cá, você fazer. Você ser um crente bombril, você fazer, ó, tá precisando, vamos. Eu por dia, meu irmão, eu trabalho em 3 salas. E uma hora eu estou em uma, outra hora eu estou em outra, estou em outra. Tudo elas vão lá e me chamam. E ela sempre me elogia por isso. Ela falou assim, ano que vem a tia Ellen continua aí. Não vai ser cortada. Vai continuar aí no maternal. Falei, minha vaga está garantida para 2014. E no reino de Deus, é diferente? Ou será que é puxar saco do patrão? É que muitos dizem, né? Está puxando o saco. Está puxando o saco do pastor. Não sai lá da pastora agora. Com o coração cheio de ódio. É o pastor ligar e o trem bala. Ele vai correndo. Irmãos, nós somos Gadita. Gadita? Ele é gatito. Ele é um furacão, ele é rápido, ele é ágil. Para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E é isso que Deus tem despertado a cada dia. Ser um gatita de excelência. Muitas das vezes eu olho e falo, poxa Deus, mas eu estou tão paradinho. Né? Hoje eu estou tão mais light, como diz minha irmã. Depois que emagreceu, decaiu, perdeu 50%, a pastora Elisângela sempre me diz isso. Perdeu 50% da agilidade que ela tinha. Ela sempre me diz isso. Ficou mole, como diz a missionária. Falei, como assim? Eu agora estou me achando, estou andando, estou correndo. E é isso que nós temos que ser na casa de Deus. Você acha? Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo, ele não brinca em serviço. E quando você está dormindo, ele está lá maquinando. É verdade. Ele está lá. Mas a minha Bíblia diz, sabe o quê? Que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor se acampam. Você está aqui, o anjo do Senhor aqui, e aqui está o seu gigante. Só te mirando. Doido para te pegar. Um dia chega a nossa vez. Chega ou não chega? Mas ele é fiel. E eu louvo a Deus. Porque eu sou da geração de Davi. Amém. Glória a Deus. Eu fui escolhida, você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Quando você nem sabia, você já estava lá. Você foi rápido. Você passou à frente. Meu irmão, você já foi vitorioso desde o dia que você nasceu. Você ultrapassou, você correu, você foi rápido. E foi para isso que Deus te chamou, para ser rápido, para fazer a promessa, para fazer a vontade. E Davi foi esse homem, ele foi esse vaso usado na mão de Deus, um crente rápido, um crente que fazia. E a última pedra é a pedra no nome do Senhor. Aleluia. Essa foi a pedra que Davi usou e lançou sobre os seus gigantes. Foi essa que ele usou para atingir o seu gigante. Aleluia. Davi, ele não atingiu o seu próximo. Igreja, trazendo para o nosso lado espiritual, a nossa Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne. Eu não tenho que lutar contra
o meu líder, eu não tenho que lutar contra o meu irmão, mas eu tenho que lutar contra quem? A quem eu tenho lutado? Com quem eu tenho me deparado? Não é verdade? Nós temos que lutar contra quem? É contra o irmão da direita, contra o da esquerda, contra o da frente, contra o de trás? Contra o quê? O nosso adversário, o nosso gigante. E qual tem sido o seu gigante nessa noite? Muitas das vezes, nós temos uma certa indiferença com o nosso irmão, com o nosso próximo, e consagramos ele como um gigante. Né? Essa aqui é a gigante que eu enfrento. Essa aqui que eu tenho que pegar? Davi, ele podia fazer isso, lutar, pegar o gigante, no momento de raiva, no momento de vingança, no momento de ira. Mas em nenhum momento ele lutou contra as forças dele, mas ele foi no nome do Senhor. Olha aqui, gigante, ele dizendo, ó, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. E assim você tem ido na sua vida, no seu dia, no seu cotidiano. Você tem pegado as pedras e tem mirado quem? Quem você tem mirado? Quem você quer acertar? Quem você quer derrubar? Com a sua raiva, com o seu ódio, com a sua falta de perdão, com a sua falta de amor. O Senhor te chamou para ser vencedor. E não é vencedor de qualquer forma, de qualquer maneira, cheio de bagagem, cheio de tranqueira. Meu irmão, a partir do momento que você se rendeu, você se prostrou e disse, eu te recebo, Senhor, como uma nova criatura na minha vida nos céus. Tudo ficou para trás, tudo se fez novo. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor te chamou, te elegeu, para se você colocar de pé, para você ser ponte, canal de bênção na vida do seu irmão. Quem você tem estimulado? Quem você tem ajudado? Você tem ajudado? O que você tem feito com as pedras que você tem pegado no chão? Você tem matado? Você tem derrubado? Meu irmão, somos eleitos, co-herdeiros das promessas de Deus. E o Senhor te chamou para você ir ajudar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Já cessou o tempo de viver atrás das malhadas. Sai da cabana. Sai de trás. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele quer fazer de você nessa noite, sabe o quê? Um crente purê de batata. A qualificação da batata, a batata ela é dura, muitas das vezes bonita por fora, mas dentro daquela casca, as donas de casa sabem. Tá podre, né? Você corta daqui, corta de lá, e é assim que o Senhor quer fazer. Quer cortar essa ira aí, Ele quer tirar essa ferida, essa vingança. Depois de descascado, sabe o que Ele vai fazer com você? Te cortar no meio. E vai te lançar na onde? Vai te cozinhar. Você vai ser fervido pela água do Espírito Santo de Deus. Depois de ser cortado, depois de ser lapidado, depois de ser tratado, fervido, você vai estar branquinho.